Bom dia, boa tarde e boa noite para você, meu irmão e minha irmã, que me ouvem neste momento. Hoje é dia 5 de janeiro e este é o nosso quinto devocional do ano. E nós estamos utilizando esse livro aqui de C.S. Lewis, Um Ano com C.S. Lewis. Vamos para o texto da nossa devocional de hoje. É quase desnecessário dizer que se existe um Deus assim, uma bondade absoluta, impessoal, você não gosta dele e também não se importará com ele. O problema é que uma parte de você está do lado dele e realmente concorda com o protesto contra a ganância, enganação e exploração. Você poderá até querer que ele abra uma exceção no seu caso, que lhe dê uma chance só dessa vez, mas saberá no fundo que se ele fizer isso, então não pode ser bom, porque esse poder que está por trás do mundo real detesta esse tipo de comportamento. Por outro lado, sabemos que se existe alguma bondade absoluta, então todos os nossos esforços ao longo do processo são desesperados. Porém, se ela existir, tornamos-nos inimigo dessa bondade todos os dias e não temos muita chance de agir melhor amanhã. E assim, mais uma vez, nossa situação vira um caso desesperador. Não podemos viver sem a bondade, mas também não podemos conviver com ela. Deus é o único consolo, ao mesmo tempo em que é o terror supremo. É de quem mais precisamos e de quem mais queremos nos esconder. Ele é o nosso único aliado possível e nós nos fizemos seus inimigos. Há pessoas que falam de Deus como se seu olhar fixo fosse divertido. Elas precisam repensar seu comportamento, pois isso é sinal de que não estão fazendo nada mais do que brincar de religião. Dependendo da nossa atitude, a bondade pode significar uma incrível segurança ou um grande perigo. E temos assumido a atitude errada. Inimigos da bondade. Esse texto toca num dos paradoxos mais perturbadores da fé cristã. Nós desejamos profundamente a bondade, mas resistimos desesperadamente a ela. Não se trata aqui de uma negação teórica da existência de Deus, mas de algo muito mais inquietante, uma rejeição existencial. O autor parte de uma hipótese incômoda. E se existir uma bondade absoluta? Não uma bondade moldável, negociável ou adaptável às nossas conveniências, mas uma bondade objetiva, firme, que denuncia a ganância, engano e exploração. Inclusive quando essas práticas nos beneficiam. Se essa bondade existe, ela não pode ser manipulada. E se não pode ser manipulada, ela se torna ameaçadora. Aqui é uma intuição profundamente bíblica e antropológica. Há algo em nós que concorda com Deus, que reconhece a justiça do protesto contra o mal. Paulo diria em Romanos 7 que a lei é boa, justa e santa, e que o problema não está nela, mas em nós. O texto reconhece isso com brutal honestidade. Uma parte de nós está do lado da bondade. Nós sabemos, no fundo, que certas coisas são erradas mesmo quando as praticamos. Sonegação de imposto de renda, mentiras, traições, um gato na TV a cabo, um aparelho que desbloqueia todos os canais, etc. Mas essa mesma consciência gera conflito. Porque se Deus é realmente bom, não podemos pedir exceções pessoais nem sem desfigurar essa bondade. Queremos misericórdias sem arrependimento, absolvição sem transformação, acolhimento sem confrontação. Só que uma bondade absoluta não pode ser boa apenas quando nos convém. Se ela fecha os olhos hoje, deixa de ser bondade amanhã. É aqui que o texto toca no cerne da condição humana. Não podemos viver sem a bondade, mas também não podemos conviver com ela. Essa frase poderia tranquilamente estar ao lado de Gênesis 3. A presença de Deus, que deveria ser consolo, torna-se ameaça.
Adão não foge porque Deus deixou de ser bom, mas porque Deus continua sendo bom. E essa bondade agora expõe a ruptura interior do ser humano. É por isso que o pecado continua nos afastando de Deus e fazendo com que nos escondamos dele. Não por medo, mas porque nos sentimos culpados por trair essa bondade. Do ponto de vista teológico, isso revela algo essencial. O problema último não é a existência de Deus, mas o seu caráter. Um Deus fraco seria confortável. Um Deus indiferente seria suportável. Mas um Deus absolutamente bom é insuportável para quem vive em negociação permanente com o mal, para quem cultiva pecados de estimação. Por isso, o texto afirma com rara lucidez: Deus é o único consolo e ao mesmo tempo em que é terror supremo. Aqui não há exagero retórico. O Antigo Testamento reconhece bem essa ambivalência. O mesmo Deus que liberta Israel do Egito é aquele diante de quem Moisés cobre o rosto. O mesmo Deus que habita no meio do povo é aquele cuja santidade impede a aproximação leviana. A tradição reformada sempre insistiu nisso. A graça não anula a santidade, ela nos introduz nela. É nesse ponto que o texto faz uma crítica pastoral extremamente atual. Há pessoas que falam de Deus como se o seu olhar fosse divertido, quase um entretenimento religioso. Isso não é intimidade, é trivialidade. Não é fé madura, é brincar de religião. Onde não há reverência, não há compreensão real da bondade divina. Biblicamente, o temor do Senhor não é medo neurótico, mas reconhecimento sério de quem Deus é, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando perdemos isso, transformamos a bondade em algo inofensivo e, portanto, falso. O texto termina com uma afirmação decisiva. Dependendo da nossa atitude, a bondade pode significar uma incrível segurança ou um grande perigo. Aqui está a chave pastoral. A bondade de Deus não muda. O que muda é a nossa postura diante dela. Para quem insiste em preservar o ego, a injustiça e o auto-engano, a bondade é ameaça. Para quem se rende, confessa e se deixa transformar, essa mesma bondade torna-se abrigo. O Evangelho não resolve essa tensão eliminando a bondade absoluta, mas absorvendo o conflito na cruz. Em Cristo, a bondade que nos condenaria é a mesma que nos salva. Não porque foi relativizada, mas porque foi plenamente assumida. A pergunta que este texto nos deixa não é se Deus é bom. A pergunta é: o que faremos com essa bondade? Fugiremos dela ou nos deixaremos alcançar por ela? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude e que você tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.